Sejam todos bem-vindos ao canal do GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Dentro do projeto Nos Passos de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier, vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, tópico 104, nos mesmos pratos, pedindo a espiritualidade amiga, espiritualidade superior, que nos ampare, nos intua, nos inspire, para que nós possamos ser sempre instrumentos da paz e do amor de Deus. E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus capítulo 26, versículo 23. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado, com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Esse trecho, ele nos remete a um episódio da Bíblia que fala em que se é mencionada a ceia, a Santa Ceia, que é uma despedida do Cristo, uma despedida dos discípulos, dos seus amigos aqui na terra. Ele divide o pão, ele divide o vinho e ele conclama os discípulos à felicidade. Ele não quer, naquele momento, a tristeza. E ele fala para eles que, naquele momento, eles selam um compromisso de que eles, nós, os apóstolos do Cristo, nós nunca estaremos sozinhos. Ele nos prometeu e nos legou o Espírito Santo, o Espírito Consolador. E entre os amigos, entre os discípulos, ele tinha um que era dada uma missão. Foi dada uma missão a Judas, que ele é associado à traição, né? Ele é associado a um caráter dúbio, mas nós temos que entender algumas coisas sobre Judas. Ali ele estava com uma missão, foi dada a ele um pedaço de pão, no mesmo prato em que todos comiam, que todos dividiam, todos os amigos que estavam ali, e a ele é dada essa missão como o próprio Cristo falou, faça o que tem que ser feito. Então vamos pensar, então, o que vai acontecer? Ele vai traí-lo, o Império Romano vai se fazer presente por meio da força, então Cristo já sabia disso. O que poderia ser feito? Tirar o Cristo imediatamente dali, sair com ele daquele ambiente, para que ele pudesse continuar a sua missão. Mas a sua missão ali estava se extinguindo, pelo menos do que diz respeito à sua encarnação como Cristo, mas ele iria ressuscitar e
principalmente a sua missão, a sua redenção, a sua salvação iria se estender a todos por meio da sua palavra, por meio do evangelho. Então Judas, o próprio Judas, ele que é ele é associado à traição, ele também é redimido, né? Ele também recebe o amor do Cristo, recebe o perdão do Cristo. Mas que foi uma missão dolorosa. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do Mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Então, a quem seria dada a missão? Alguém do círculo de amizade de Jesus. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Então, Judas, ali, ele não traiu Jesus. Ali, para Jesus, ele tinha uma missão. Ele traiu a si mesmo. E, na sequência, depois de pegar as 30 moedas e atirar, né, aos doutores da lei, aos doutores que estavam ali no Sinédrio, ele percebe que o plano dele tinha falhado, porque ele achava que não seria uma traição, mas seria uma forma de o Cristo, naquele momento ali, romper com aquelas amarras, sair daquele estado, que uma legião de anjos iriam buscá-lo, e que ali começaria a reação contra o exército, contra o poderio romano. Mas isso não aconteceu, porque a grande missão do Cristo era uma missão de paz, e não a espada, como era a missão, a tarefa de Judas, que era lutar. Ele era um zelota e ele achava que o povo judeu deveria ser livrado do jugo do Império Romano. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo, como aconteceu com Judas. A ingratidão não é planta de campo contrário. Geralmente você sente a ingratidão daqueles que o cercam. O infrator mais temível em todas as suas boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, que saiu daquele processo de traição, daquela sombra, daquela ideia absurda de todo ano queimar Judas, né? Daquela ideia absurda de não perdoá-lo, o Cristo perdoou, o Cristo abraçou. O Cristo, assim que se livrou da cruz, da crucificação, ele pede aos anjos que procurem Judas, que havia se suicidado, para poder perdoá-lo, abraçá-lo. Não obstante, então, né, esse respeito à Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. Então, essas angústias maiores ocorrem justamente quando descobrimos que aqueles que estão mais próximos costumam falhar conosco. E, de modo geral, a calúnia, o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco, nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. E como que vamos imitar o Senhor nos grandes dias? O Senhor Jesus, que foi traído, né, que foi, naquele momento ali,
ele sabia da missão de Judas, mas ele sofreu também com aquela circunstância de traição. E o que ele fez? Perdoou, abraçou. E nós temos que pensar também, primeiro, no perdão, mas pensar também que nesses ciclos, que a ingratidão, ela é uma terrível, um terrível vício. E ela pode nos alcançar a todos. Então, da mesma forma que nós possamos nos sentir traídos, nós também podemos trair, nós também podemos ser ingratos com aquelas pessoas que nos cercam. Então, primeiro, devemos perdoar. E depois, nós devemos evitar que nós também possamos causar ingratidão, que nós também possamos ser ingratos, que nós possamos, que nós não possamos ser uma decepção na vida dos outros. E que sejamos firmes nesse propósito de comungarmos juntos o pão e o vinho, juntos com os nossos próximos, com os nossos amigos, e que possamos ser leais, sim, e perdoar sempre. Que assim seja.